Sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 do canal. Na aula de hoje nós vamos aprender técnicas básicas em aquarela. Então, a seguir eu vou colocar o vídeo de como que eu fiz todos esses quadradinhos e como que eu apliquei todas essas técnicas. Gente, o exercício fundamental para que possamos dar continuidade a executar pinturas um pouco mais complexas, mas desde as pinturas básicas, se você tiver um bom entendimento de como que a água se comporta, como que a tinta se comporta, como que o papel se comporta, dependendo da situação que você os coloca, vai te dar um avanço significativo aí na sua jornada. Sério, pratiquem, são exercícios simples, bem tranquilinhos, mas fundamentais para que você tenha um bom resultado, que você atinja realmente uma qualidade maior nas suas pinturas, tá bom? Então aqui eu tenho vários exemplos em que eu demonstro quanto que nós vamos precisar do papel mais seco ou mais úmido, quando que nós vamos colocar mais água ou não, como que clareamos uma tinta, como criamos efeitos de luz e sombra. Então, esse tutorial tá bem basiquinho, mas bem completo para que você possa pegar todas as técnicas básicas para que a gente possa evoluir e aplicar no decorrer das aulas do nosso curso, tá bom? Então, deixo vocês agora com a explicação. Beijinhos! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender alguns fundamentos básicos em relação às técnicas de aquarela. E um ponto principal que nós vamos ter que entender como que funciona em relação à água, tanto quando nós colocamos ela no nosso pigmento, na nossa tinta, ou quando que vamos usar a água em relação ao papel, se vamos usar esse papel mais úmido ou mais seco, e dependendo da quantidade de água que você utilize, você vai conseguir efeitos e técnicas diferentes. Então, primeiro ponto, eu vou colocar um pouquinho de água aqui no meu pincel e vou colocar um pouquinho dessa água aqui na minha tinta. Então tem bem pouquinha água e tem mais concentração de tinta. Quando eu coloco dessa forma aqui no meu papel, vocês vão perceber que ela tá com um aspecto parecido até da tinta guache. É uma cor bem forte, bem pigmentada, não aparenta aquela transparência que é uma característica da aquarela. Então, a quantidade de água que você coloca em relação ao pigmento vai influenciando na sua transparência e nos tons que ela vai apresentar no papel. Agora, pegando essa mesma quantidade que está no meu pincel, vou colocar aqui no godê e vou acrescentar mais água. No quadradinho de baixo já conseguimos perceber que tem uma tonalidade um pouquinho mais clara. Eu já consigo observar também que há uma transparência nesse pigmento. E se eu colocar ainda um pouquinho mais de água, eu ainda vou ter um tom um pouquinho mais claro. Então aqui nós conseguimos perceber como que a quantidade de água influencia na coloração da tinta, na sua transparência e no seu tom. Outra técnica que eu vou mostrar agora é a técnica molhado sobre molhado. Então, para começar essa técnica, você vai umedecer o espaço que você vai aplicar a tinta. Em seguida, vou pegar aqui o pigmento, vou pegar o verde. E vou aplicar nessa região que eu já deixei umedecida. Quando nós realizamos essa técnica, nós vamos perceber que eu não consigo criar uma margem muito delimitada. A tinta vai fluindo, porque a água vai fazer com que esse pigmento se espalhe. Então você consegue esse efeito um pouco mais esfumado, você consegue um efeito que não vai ficar tão marcado e você consegue espalhar até de forma mais uniforme esse pigmento. Então, para áreas mais extensas ou para você realizar um fundo na sua pintura, nós podemos recorrer a essa técnica de umedecer o papel antes e em seguida colocar a tinta. No segundo exemplo, nós vamos falar sobre o molhado sobre seco. Então, o molhado vai ser o quê? A tinta, o pigmento com a água. E o seco, no caso, é o papel. Então, aqui o meu papel está totalmente seco, não há água. E eu vou criar algumas folhas, algumas formas. Então, tenho aqui o meu pigmento. Como o papel não está molhado, eu consigo ter um controle sobre para onde essa tinta vai. Então, diferente da outra técnica, essa tinta ela não vai se expandir, ela vai ficar bem controlada no lugar que eu colocar o meu pincel. Então, quando queremos um efeito mais delimitado, nós podemos recorrer à técnica do molhado sobre seco.
Perceba que a gente tem um pigmento mais concentrado, áreas mais delimitadas, mais controle sobre a tinta em relação ao papel. Também podemos criar uma técnica de gradientes ou o famoso degradê. Aqui nós podemos perceber que o pigmento está praticamente da mesma cor, mas também podemos criar um efeito dessa cor ir clareando ou então escurecendo. Então, como nós queremos criar um efeito bem esfumado, vamos começar umedecendo o nosso quadradinho aqui no papel. Dessa vez eu vou pegar essa cor magenta. Aquele efeito, ó, da tinta aí se expandindo. Aqui no topo eu vou colocar a tinta mais concentrada. Você pode perceber que ela mesma, ó, vai descendo. Vou limpar o pincel, vou pegar um pouquinho mais de água, vou clarear para fazer um tom um pouquinho mais claro, igual no exemplo da tinta azul. E vou misturando com a base mais escura. Então, vou colocar um pouquinho mais de água agora e vou descer um pouquinho mais esse pigmento. Limpar o meu pincel. Nós conseguimos esse efeito, né, de degradê e de gradiente, né? Um topo mais escuro com a cor clareando suavemente. E podemos também usar uma mescla, né, com essas cores. Por exemplo, agora eu vou pegar um tom de roxo. E vou pegar agora o magenta, mais concentrado. E vou colocar aqui no fundo. E vou criar uma interação entre essas cores. Mas de uma forma que elas mesclem entre si. Uma outra técnica interessante é em relação a preservar o branco do papel. Na aquarela, nós não vamos utilizar a tinta branca. Ao invés disso, o branco da nossa pintura vai ser o próprio branco do papel. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se nós queremos algum ponto de luz ou alguma região mais esbranquiçada, nós temos que tomar cuidado para que a tinta não venha para esse espaço. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um círculo, né, de uma bola, em que eu queira ter um pontinho de luz aqui em cima, né? Como que eu posso fazer isso? O interessante é o seguinte, para retirar a tinta do papel, né, é interessante que ela esteja úmida ainda. Se você tentar tirar o pigmento do papel depois que ele já secou, você não vai conseguir ter um efeito tão legal. Porém, se ainda estiver úmido, você consegue retirar com mais facilidade esse pigmento. Então, por exemplo, eu vou pintar este círculo de laranja. Então, essa região aqui tem mais sombra, vai ser uma região mais escura. À medida que eu aproximo do meu ponto de luz, essa tinta ela vai clareando. E eu já consegui o meu efeito de degradê. Mas para manter esse ponto de luz, eu vou limpar bem o meu pincel. E eu vou retirar com calma a tinta. Como tá úmido, eu consigo retirar essa tinta com mais facilidade, deixando um pontinho de luz. Outra forma de preservar o branco do papel. Vou dar o exemplo de um céu. Por exemplo, vou pintar todo o fundo de azul e quero ter algumas nuvens branquinhas com efeito mais fofinho. Então, para isso, eu estou umedecendo primeiro a minha base, para não criar nenhuma forma muito bem delimitada. Vou adicionar o azul. E com o meu papel toalha, eu vou pressionar na região que eu quero criar a nuvem. O papel ele vai absorver um pouco o pigmento e a gente consegue ter esse efeito um pouquinho mais esfumado.
Aqui no caso, a nuvem ainda ficou bem azulada, então o que nós podemos associar? Pegamos um pouquinho de água com pincel limpo e nós vamos esfregar suavemente o papel. E em seguida, novamente, vamos colocar o papel toalha sobre para absorver. Então, conseguimos clarear mais um pouquinho. Outra forma que temos também de preservar o branco do papel é usando máscara de aquarela. Essa máscara, ela cria uma película protetora, então aonde tiver essa máscara, a tinta não vai penetrar. Muito importante porque como ela funciona como se fosse uma colinha, se você colocar o seu pincel direto nela, você vai estragar o seu pincel. As cerdas vão ficando durinhas. Então, é interessante você pegar um sabonete líquido, colocar uma gotinha na mão, no dedo, e você vai passar suavemente as cerdas do pincel, só para dar uma protegida. Em seguida, você pode vir, pegar a máscara sem problema nenhum. E, por exemplo, aqui eu tenho um desenho de um cogumelo. Eu vou colocar algumas bolinhas de máscara de aquarela para preservar aquelas bolinhas brancas que temos no topo de um cogumelo. Você tem que esperar secar totalmente, que vai criar essa película. Depois que tiver seca essa máscara, nós podemos vir com pigmento e vai ficar protegido nas regiões que nós delimitamos os círculos. Enquanto está secando, eu vou pintando essa basezinha aqui do cogumelo. Vou pegar. Nesse espaço que sobrou, eu deixei aqui para testar alguns tipos de pincéis que eu tenho. Então, como você ainda está aprendendo as técnicas, é importante também que você tenha o controle do pincel, da pressão. Então, esse espaço aqui você pode ir testando. Por exemplo, esse pincel aqui mais gordinho, eu posso deixar a mão mais leve, eu consigo um traço mais fino. Mas conforme eu aperto, eu crio, ó, um traço um pouquinho mais grosso. Você pode testar também a quantidade de tinta, por exemplo, aqui eu botei pouca tinta, eu botei um pouco mais de água do que tinta. Se eu quiser botar um pouquinho mais escura, eu tenho que adicionar um pouquinho mais de tinta. E essa tinta vai se espalhar, por quê? Porque tá molhado, então a gente tem aquela técnica aqui de molhado sobre molhado. Então usa esse espacinho aqui do lado para você ir treinando os seus traços e comparando os pincéis. Esse pincel aqui um pouquinho mais fino, ó, como que ele se comporta. E também treinar a quantidade de água. Eu até deixei também esse exemplo aqui para mostrar para vocês. Quando a gente não tem um bom controle, um bom domínio da técnica, pode acontecer de deixar marquinhas no seu papel, né? A gente às vezes quer um efeito um pouco mais fluido, um efeito que não fica tão marcado, né? Uma boa diluição da tinta. E aqui nós podemos ver que ficou com uma rebarba, a não ser que seja o efeito que você deseja. E eu também desgastei bastante aqui o papel para mostrar para vocês que se a gente não esperar o papel secar adequadamente, se a gente forçar muito, tentar esfregar esse papel de alguma forma, né, para tirar a tinta, nós vamos perceber que aos pouquinhos esse papel vai começando a se desfazer. Apesar de ser um papel de aquarela, preparado para receber água, você tem que ter um controle sobre ele, principalmente os papéis que não são 100% algodão, como é o caso desse aqui. Então, se você vai perceber que às vezes você está fazendo uma pintura e você erra, aí você vai lá, joga água, tenta tirar o pigmento, aí você vai perceber que esse papel vai começando a despedaçar, vai criando pequenos buraquinhos, ou então vai soltando, ó, esses pedacinhos aqui. Então, treine bastante, né? Repita esse exercício várias vezes para que você possa pegar um pouco mais esse controle em relação à água, em relação à tinta, a pressão que você tem que fazer, aos seus pincéis, teste todos os pincéis que você tiver em casa. E aí vai ser um exercício bem completo para que você pegue um pouquinho mais o jeito aí das técnicas básicas de aquarela.